Graça e paz a todos, tudo bem? Pessoal, eu estava lendo a Bíblia aqui, caí no texto de 2 Samuel, que conta a história de um homem chamado Aitofel. Quem era esse homem? Esse homem era conselheiro pessoal do rei Davi. Ele era um grande amigo do rei Davi. Além disso, ele era avô de uma das esposas de Davi, cujo nome era Betseba. Mas esse homem carregava uma grande mágoa em seu coração, porque Davi desonrara a sua neta. Quem conhece a história sabe que Betseba, outrora, era esposa de um homem chamado Urias. E este homem era um dos valentes de Davi. Davi, certa feita, cobiça uma mulher que não era dele e adultera com esta mulher, cujo nome era Betseba. Além de adulterar, Davi arquiteta um plano para matar Urias. Davi manda uma carta para a batalha e diz para o responsável da batalha colocar Urias de frente da batalha. Acontece o que com isso? Urias acaba morrendo. Aí o caminho estava aberto para Davi ficar com Betseba. Só que o avô de Betseba não recebeu isso bem. O avô de Betseba se sentia traído por Davi. E por mais que Deus vinha corrigir a Davi, que Deus vinha derramar a tua espada sobre a família de Davi, que a Bíblia diz isso, ele não aceitou isso como se não fosse o suficiente para com Davi. Ele carrega uma mágoa em seu coração. Ele carrega e não consegue abrir o perdão para Davi. E isso é perigoso e nós vamos ver isso no final dessa história. A Bíblia diz que Aitofel se ajunta com Absalão para tomar o reino do seu pai Davi. Absalão consegue sair vitorioso dessa empreitada. Ele consegue usurpar o reinado de Davi. Aí a vingança de Aitofel só estava começando. O rancor de Aitofel foi tão grande, a falta de perdão foi tão grande que ele se voltou contra Davi, se uniu com Absalão e tomou então o reinado de Davi. A Bíblia diz que Aitofel vai até Absalão e pede cerca de 12.000 homens para procurar Davi a fim de matar ele, porque Aitofel estava com ódio no coração. Aitofel não conseguia abrir o perdão. Mas a Bíblia diz que Absalão não ouviu o conselho de Aitofel, mas ouviu o conselho de Uzai, que disse totalmente o contrário disso. Aí Aitofel fica irado, Aitofel fica revoltado com aquela situação e percebendo que Absalão não estava seguindo os seus conselhos, ele vai para casa. Ele arruma tudo em casa, arruma suas finanças, as suas contas, ele pega uma forca, ele pega uma corda e amarra essa corda no alto de sua casa, faz um laço e se mata e enforca. O que é que você quer dizer com isso, pregador? Sabe o que eu quero dizer com isso? É que a falta de perdão nos cega. A falta de perdão nos faz caminhar passo largo por abismo. Certa feita Jesus disse que aquele que não perdoa, aquele que não consegue perdoar, aquele que não perdoa o seu irmão, não é digno do perdão de Deus. Então, amados irmãos, se liberte, perdoa, esqueça o passado. Não tem como mudar o passado. Você pode tentar, mas não tem como mudar o passado. O passado já passou. Viva o presente.
olhe para o futuro e esqueça e abandone o passado. Esquecer a gente não consegue, mas consegue abandonar. Não permita que o teu passado te segue. Não permita que o teu passado te aprisione. Não permita isso. Olhe para frente, que Deus tem uma linda história para a sua vida. Perdoe, perdoe, perdoe. Não guarde rancor, porque essa falta de perdão está te caminhando para uma forca, está te caminhando para uma vida de depressão, para uma vida de derrota. Abre o teu coração e perdoe. Bata no peito aí agora e diz assim: eu não sou Aitofel. Isso, diga: eu não sou Aitofel. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Amém.